Eu vi alguém mencionando no chat uma coisa que é muito importante. Essas organizações internacionais de direitos humanos, Breno, nessa falência por vamos dizer, desrespeito das regras e um certo silêncio, sobretudo às potências ocidentais, se tornaram grandes burocracias de direitos humanos com pouca efetividade, mas cabides de emprego, efetivamente, de uma burocracia enorme de pessoas que trabalham nessas organizações, que perderam eficácia muitas vezes. A verdade é essa, é muito importante trabalhar, mas muitas vezes nessas organizações todo mundo acha, eu vou fazer um estágio lá fora, em Bruxelas, né, e na Genebra, etc. Mas, de fato, são organizações muito enfraquecidas do ponto de vista da legitimidade e que custam caro para as nações, custam muito caros. Então, não é difícil perceber também que há, aos poucos, um abandono de algumas delas. Os estados simplesmente não querem mais financiar organizações, não pagam, simplesmente não pagam. Isso está acontecendo. Não só porque não conseguem gerir, não conseguem estabelecer uma influência, como também porque efetivamente elas não funcionam. Né? Para vocês terem uma ideia, o sistema ONU custa 6 bilhões de dólares por ano, sem contar as operações que a ONU conduz, que são outros 6 bilhões de dólares. Então, são 12 bilhões de dólares ano para uma taxa de eficácia bem pequenininha, bem baixa. Né? Eu queria mencionar uma coisa muito importante que você não perguntou, que eu acho que está muito em jogo, mas principalmente porque eu acho que tem questões chaves nessa questão do direito internacional. Não só as guerras foram acontecendo a partir da construção do critério da excepcionalidade, mas também o sistema de sanção excepcional. É impressionante a rede normativa criada pelos Estados Unidos para impor sanções unilaterais coercitivas e que obrigam os países a determinados comportamentos. Então, é diferente bem ou mal, a gente poderia discutir as sanções contra o Irã, mas passaram pelo Conselho de Segurança, pela Coreia do Norte, etc. Agora, contra a Venezuela, contra Cuba e contra outros países, e principalmente agora, contra Cuba é um absurdo, porque a Assembleia Geral da ONU vota absolutamente contra as sanções. E mesmo aqui o problema das sanções autorizadas pela ONU até certo ponto, autorizadas a questão do Iraque é muito complicada, porque as sanções chegaram ao ponto de impedir a distribuição de medicamentos. E crianças morreram, e isso está sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional como um crime ocasionado pelo bloqueio, pelas sanções e os embargos econômicos. Mas como os Estados Unidos não são filiados ao TPI... TPI, exatamente. Então fica uma situação mal resolvida. Fica quase que demonstrando, parece que tem problema no meu som. Vamos ver se... Não, está perfeito. Melhor. As pessoas estão dizendo. Mas então, o que nós temos aqui, além desse grave problema, né, de, vamos dizer, não aplicabilidade do direito internacional, e que, de certa forma, legitima que se faça o uso da força de forma alternativa ou não respeitando essas regras, e que leva, vamos dizer, a uma situação da Ucrânia atualmente, é que também a capacidade de imposição das regras financeiras e bancárias num sistema extremamente hegemônico. O caso do SWIFT é muito grave, porque é um sistema criado e controlado pela hegemonia do sistema financeiro e bancário norte-americano, que envolve mais de 230 instituições, e que, se envolver uma acusação unilateral por um tribunal forjado lá em Virgínia ou em algum estado americano, naquele sistema enclausurado, fechado, hermético, e com a desculpa que você está investigando o terrorismo, o narcotráfico, quando envolve um crime transnacional, inclusive corrupção sistêmica transnacional, que hoje foi elevado à categoria, né, de crimes transnacionais de grande impacto humanitário, né? Então a questão humanitária sempre envolve esses rótulos para poder autorizar essas investigações internas. Então, nesse caso, Breno, e eu estou atendendo como advogada um caso assim, de pessoas que foram acusadas de terrorismo, não vou entrar em detalhes porque a gente tem sigilo, mas é um absurdo. São pessoas normais que nunca fizeram nada, e de repente seu nome aparece numa lista
criada por aquele país, e seu dinheiro no banco fica bloqueado, porque nenhuma instituição bancária vai querer ser acusada de cooperação com o terrorismo. Então, é o bloqueio da vida da pessoa, porque hoje em dia tudo se faz por Pix, tudo se faz por banco, tudo se faz... Então, de fato, isso precisa ser solucionado. E é algo que também está em jogo com as sanções aplicadas à Rússia e facilita, inclusive, com o argumento russo, a criação de sistemas bancários de pagamento alternativo.